Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da Unila. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa! Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz. Olá, sou a enfermeira Lourdes, trabalho na ala do coronavírus do Hospital Municipal. Se você está tendo alguns sintomas, febre alta, dificuldade respiratória, entrou em contato com alguém contaminado ou suspeito, pode entrar em contato conosco via telefone. Está garantido o seu atendimento aqui na ala do coronavírus do Hospital Municipal. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Boa tarde aos iguaçuenses. Quero cumprimentar todos e todas nesse domingo. Nós hoje vamos compartilhar com a população iguaçuense algumas informações importantes nesse ritmo que toda a cidade está vivendo, a situação do coronavírus, especialmente algumas medidas administrativas, mas nós queremos iniciar a nossa fala de hoje com os novos dados epidemiológicos, o boletim epidemiológico que diariamente a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia. E esse boletim apresenta que Foz do Iguaçu está com 10 casos confirmados. Depois do Roberto, que é mestre em saúde pública, da epidemiologia do nosso município, ele abordar, o enfermeiro Roberto, vai abordar o boletim de hoje. Nós vamos ter a participação aqui da doutora Conceição, que é infectologista, médica infectologista, que vai também abordar algumas questões da situação do coronavírus em Foz do Iguaçu, e também o nosso secretário de Saúde, Nilton Bobato, abordando questões como vacinação de amanhã, casa a casa, e também outras questões importantes da Secretaria Municipal de Saúde. Quero compartilhar aos iguaçuenses, antes do Roberto apresentar o boletim, dizer que amanhã nós iremos apresentar um plano através da Prefeitura, um plano amanhã nesse horário, vamos apresentar um plano para o enfrentamento da situação econômica, principalmente para os pequenos negócios da nossa cidade. O microempreendedor individual, o microempresário. A gente sabe o sufoco que essas pessoas estão passando, que todos estão passando. Mas a gente sabe que essas pequenas empresas tá vendo todo o movimento dos governos. Ontem nós tivemos uma importante teleconferência com o governador Ratinho Júnior, que além de ratificar, ou seja, de confirmar que as medidas irão continuar para que nós possamos sair com muito sucesso dessa situação do coronavírus, ele também nos informou de várias medidas econômicas que o Estado está tomando, e Foz do Iguaçu vai apresentar um plano de
recursos de aplicação de recursos, inclusive a juros zero, com 3 meses de carência, para que esses pequenos negócios possam realmente sobreviver numa situação de crise como essa que nós estamos passando. Então eu pediria a vocês para aguardar até amanhã, no final da tarde, que nós vamos apresentar esse plano para os pequenos negócios da nossa cidade. Então eu quero passar para o enfermeiro Roberto para que ele possa fazer essa análise do boletim, onde apresenta dados importantes, como esse que nós temos, 10 casos confirmados em Foz do Iguaçu. É isso, Roberto? É isso mesmo. Boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos com 104 casos sendo monitorados, que são casos suspeitos. São casos que procuraram serviço, né, e foram manejados, então, como suspeitos de Covid-19. Existe um processo todo, né, um protocolo, na verdade, que a gente aplica a casos suspeitos. Ele procura o serviço, a gente faz a coleta do exame, faz o tratamento sintomático e ele fica em isolamento domiciliar por 14 dias, sendo monitorado pela vigilância. Então, são 104 casos. E nós temos 10 casos confirmados, né? Esses sim, a gente já teve o resultado de exames e foram confirmados para Covid-19. Nós tínhamos, até a semana passada, uma demora no resultado desses exames. Mas a informação que nós recebemos, né, que o quantitativo de testes ele aumentou no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, em Curitiba, onde se processa o exame. Isso deu uma maior agilidade, então, na execução dos exames e nós estamos, então, com 10 casos. E nós temos 106 casos que foram descartados, né, um volume também considerável. A gente já está analisando esse banco de dados, a gente está vendo qual que é o nosso cenário epidemiológico. Por enquanto, a gente pode afirmar que ainda é um cenário muito favorável, né? Nós ainda não temos pacientes internados, nós ainda não tivemos nenhum paciente com quadro grave. Esses 10 casos confirmados foram quadros leves e a metade deles já foram liberados, inclusive, do isolamento. Então, é um cenário muito favorável, porque a gente tem acompanhado os demais municípios e, infelizmente, a gente tem visto que a realidade dos outros municípios não é essa que se apresenta aqui em Foz do Iguaçu. Hoje nós tivemos 3 casos, né? Eram 7 até pela manhã, daí o LACEN nos informou que tem mais 3 casos aqui em Foz. É um senhor de 49 anos, né, que dia 21 começou com sintomas, e ele tem um histórico de deslocamento para São Paulo. Então o local de infecção foi em São Paulo. E um outro senhor de 54 anos, que também no dia 21 também começou com sintomas, com febre e outros sintomas respiratórios, que relatou também que teve contato com um caso suspeito de São Paulo. E uma senhora, né, de 43 anos, que também teve o mesmo relato, que também teve contato com o suspeito de São Paulo, depois apresentou sintomas, foi coletado e esses 3 casos então foram confirmados. O que nós percebemos aqui nesses casos? Que nós estamos tendo bastante casos relacionados a São Paulo, com esse vínculo epidemiológico. E isso só confirma o que a gente tem visto aí, que São Paulo, Rio de Janeiro, vão ser o grande epicentro do Brasil para a disseminação dessa doença. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Isso aí, prefeito. Ok, obrigado, Roberto. E diariamente a gente vai apresentando esses dados com toda a transparência, com todas as informações. E uma coisa muito importante, a epidemiologia do município, ela faz o monitoramento e ela faz a vigilância desses casos. Todo caso suspeito, esses casos são monitorados pela epidemiologia, não é, Roberto? Isso é muito importante informar, porque Foz está fazendo um trabalho de vigilância que realmente está sendo muito importante para a gente não deixar multiplicar o vírus até de uma forma comunitária, que a gente não tenha origem, que a gente não saiba a origem desses casos, né, Roberto? Exatamente. É bom esclarecer que nós temos uma equipe de mais de 20 pessoas, então, que faz esse monitoramento diário. E no que consiste esse monitoramento? É um monitoramento remoto. É lógico que, se for necessário, a gente também se desloca, né, faz uma visita domiciliar. A gente sempre está vendo como é que está indo essa questão do isolamento. Se a pessoa está bem, como é que está a evolução clínica, se algum dos contatos íntimos ali da família está com sintomas. Se apresentar sintomas nesses 14 dias, a gente faz um manejo, a gente leva para consulta, maneja como um caso suspeito também.
e dar todas as orientações dos cuidados que a gente chama de etiqueta respiratória. Então é um trabalho bem efetivo que a gente faz, a gente cuida para que essas pessoas tenham uma boa evolução ali no seu isolamento domiciliar. Ok, então muito obrigado, Roberto, por mais esse boletim epidemiológico, os dados deste domingo. E nós vamos chamar aqui a doutora Conceição, que é médica. O Roberto fica conosco aqui também, mas a doutora Conceição é médica infectologista, atua no hospital municipal, atua na saúde pública, é uma médica com bastante experiência. E é muito importante, doutora Conceição, nós avaliarmos esse momento. Tem muita gente, já inclusive muita pressão, para que nós possamos mudar as medidas que a Prefeitura vem adotando, as medidas restritivas, as medidas de isolamento social. E nós gostaríamos que a doutora conseguisse fazer essa avaliação da importância dessas medidas e a importância de nós não perdermos esse trabalho que foi feito até agora e da importância de nós seguirmos com esse trabalho. Então, boa tarde a todos, né? Então, como o Roberto falou, a situação epidemiológica que a gente se encontra hoje é diferente dos grandes centros, né? Todos os casos que foram confirmados laboratorialmente em Foz, eles tiveram vínculo epidemiológico. Então, neste momento, tranquiliza a gente em relação à transmissão comunitária. Dos casos graves, né, internados nos hospitais, a gente tem aquele protocolo que há anos a gente vem fazendo, que é de síndrome respiratória aguda grave. E tem pouco mais de uma semana que também está sendo pesquisado o coronavírus, né, o Covid-2 nesses pacientes. E nós já tivemos resultados negativos. Então ali também é uma oportunidade para a gente estar fazendo o diagnóstico de um possível caso sem vínculo epidemiológico, né, mas de transmissão comunitária. Então até o momento dos casos que a gente já tem o resultado, né, até a data de hoje, a gente também, por esses casos mais graves, que é o que a gente está se preparando e está esperando em algum momento acontecer, essa situação tá descartada. Não quer dizer que a gente vai continuar numa situação tão tranquila como a gente se encontra atualmente, né? Por isso, todas as medidas foram tomadas oportunamente, por isso a importância do isolamento social, né? De todo mundo continuar querendo, não é um sacrifício, não está sendo fácil para ninguém, né? Todas as medidas que a gente está tomando, mas isso está fazendo a diferença sim. O que a gente está tentando agora avaliar com mais testes, né, sendo disponibilizados e esses resultados que o LACEN vem agilizando, para a gente avaliar o cenário, para a gente ver em que momento a gente vai fazer alguma alteração, sempre com segurança para a população. Né? Então, como o enfermeiro Roberto falou, dos casos que foram hospitalizados, foram casos que não exigiram passar por leito de terapia intensiva. Os pacientes que foram hospitalizados no hospital municipal, eles já tiveram alta, né? E alguns já saiu o resultado e a gente também conseguiu descartar esse novo vírus, né? Então, de tudo que está sendo feito, né? Todas essas medidas mais restritivas, a gente tem um balanço positivo sim, né? Então, tudo isso indica que estamos no caminho certo. Então, é muito importante que nós saibamos isso, através de uma médica que está acompanhando de perto, está acompanhando tecnicamente todo esse trabalho, e nós sabermos também o momento, né, que nós poderemos, talvez até no horizonte mais próximo, que nós poderemos apresentar para a sociedade que com segurança a gente pode ir retornando alguns setores ao trabalho, mas isso vai precisar primeiro dos exames, né, doutora Conceição? Sim. Temos que ter os exames e também temos que ter um plano bem coordenado, bem organizado, para que não seja um retorno que possa prejudicar todo esse trabalho que foi feito até agora, né? Sim. E que a gente também não tenha a necessidade de daqui a 15 dias, 20 dias, ter que refazer tudo, ou seja, fechar tudo de novo. Porque se nós errarmos a decisão nessa hora agora, nós poderemos realmente ter um prejuízo muito maior lá na frente, não é isso? Sim. E com isso a gente está ganhando tempo, né, para todos os serviços, né, tanto serviço público e privado se organizarem, né,
Várias medidas estão sendo tomadas, né? A questão da aquisição de equipamentos de proteção individual, os treinamentos da equipe, os fluxos estabelecidos interna e externamente. Então, a gente pode já afirmar que a gente está antecipado por uma coisa que em algum momento vai acontecer, mas a gente vai estar com certeza mais preparado. Com todas essas medidas, a gente terá um menor número de casos, né? Que uma coisa é a gente atender vários pacientes graves de uma vez, e outra forma é a gente atender da maneira, por exemplo, em relação às notificações de síndrome respiratória aguda grave no município, até a data de hoje, a gente não observou, né, com todo o monitoramento que a gente faz dos hospitais, um aumento do número de casos. Então, não mudou o comportamento dessas síndromes respiratórias graves aqui em Foz do Iguaçu, né? Posso falar que Foz é da região por conta dos municípios, né, principalmente que o Hospital Municipal recebe. Então, até a data de hoje, a gente não teve mudança na quantidade de número de casos, inclusive em relação a outros períodos. Excelente. Então, fica aí as informações. A gente vai procurar sempre trazer aqui profissionais que estão realmente acompanhando com muita responsabilidade tudo isso, com toda a transparência, para informar todos os iguaçuenses dessas situações. Obrigado, doutora Conceição, por todo o trabalho e parabéns. Nós gostaríamos também de comentar com os iguaçuenses que o Hospital Municipal está se preparando, assim como os hospitais privados, né? Nós tivemos aí importante ganho do Hospital Costa Cavalcante, com investimentos da Itaipu. Isso é muito importante para a nossa cidade, saber que nós temos hoje uma rede, que não é só o Hospital Municipal, mas uma rede de serviços hospitalares preparada para essa situação. Porém, nenhuma cidade do mundo vai estar preparada se os casos acontecerem tão rapidamente como as curvas que a gente tem visto em várias cidades pelo mundo afora. Por isso, essas medidas são necessárias para que a gente possa ver os casos acontecendo pouco a pouco. Os casos de Foz, esses 10 casos nossos, nenhum foi caso grave, dos 10 casos confirmados. Mas imagine se nós tivéssemos vários casos graves nesses 15 dias. Nós estamos completando hoje praticamente 15 dias que anunciamos as primeiras medidas. Então, daí a importância de tudo o que foi feito. Se nós não tivéssemos tomado todas as medidas, será que nós estaríamos assim? Pelo mundo afora, está se verificando cientificamente que quem não tomou atitudes está pagando um preço muito alto. Por isso que Foz do Iguaçu está com a consciência tranquila, que nós estamos tomando as atitudes, tanto preventivas, quanto medidas de assistência hospitalar, para que nós possamos realmente enfrentar essa crise, que ainda está só no começo no Brasil. O ministro da Saúde ontem falou, a crise está só no começo no Brasil. Agora, é claro, muita gente pergunta para nós, e como é que fica toda a situação econômica? Nós vamos ficar eternamente assim? Não. Nós não vamos ficar eternamente assim. Aliás, é importante esclarecer que tem vários serviços que Foz do Iguaçu nunca fechou. Nós nunca fechamos lotéricas. Está tendo um debate no Brasil inteiro, se abre, se fecha, nós nunca fechamos. E estamos organizadamente mantendo esse serviço, porque a lotérica é um serviço essencial que atende principalmente, muita gente acha que uma lotérica é jogo, mas não é, atende Bolsa Família, atende, né, muitos serviços importantes, imprescindíveis para o cidadão. Muita gente também acha que, olha, eu não posso procurar o médico porque está tudo fechado. Não. A prefeitura não proibiu serviços essenciais. Se o médico, um dentista, um fisioterapeuta, ele entender, e ele tem autoridade para entender que esse caso precisa ser atendido, esses profissionais podem atender, com o devido cuidado, que o profissional sabe bem qual é, porque são profissionais de saúde. Então,
não existem muitas proibições que as pessoas às vezes acham que é um fecha tudo. Nós nunca adotamos esse fecha tudo. Tem serviços essenciais que devem funcionar. Serviço de construção civil, o Paraná, através de um decreto, o governador falou claramente que esse serviço não foi proibido no Paraná. Nós também não proibimos em Foz do Iguaçu. O que nós estamos acompanhando é que esses serviços eles têm que funcionar dentro de normas sanitárias para que não tenhamos risco de transmissão dentro desse local de trabalho. Então, tem vários serviços em nossa comunidade que continuam funcionando. Agora, escolas foram as primeiras a fecharem. Nós fechamos as escolas em Foz, suspendemos as aulas. No dia 15 de março anunciamos e iniciou no dia 17 de março o fechamento das escolas. E eu quero afirmar aqui aos pais e aos professores e professoras: o setor de escolas de nosso município, ele será o último a ser reaberto. Então não tem um horizonte tão próximo. Não vamos acreditar que vai voltar em uma semana, em 15 dias. É muito provável, que eu não falo em absoluto, mas é muito provável que o setor escolar não retorne no mês de abril. Porque é uma medida de proteção para evitar que haja transmissão entre crianças, adolescentes, jovens, para suas casas, onde estão muitos avós, bisavós e que têm que ser protegidos. Portanto, esse é um setor que a gente já sabe que não vai ser um horizonte tão próximo ali. Mas tem vários setores que nós estamos estudando medidas seguras, medidas realmente que a gente possa dizer, nós temos segurança que esse setor pode funcionar, mas isso não será agora. Portanto, todos aqueles que querem agir com pressa, que querem agir com pressão, que querem agir achando que a prefeitura vai se curvar à pressão, esqueçam. Nós vamos agir sempre dentro das normas técnicas. Nós vamos agir pela responsabilidade sanitária. Aliás, quem descumpre medidas sanitárias está cometendo crime. E nós queremos que todos os iguaçuenses sejam realmente pessoas que colaboram com essas medidas sanitárias. E não que tenhamos pessoas como transgressores de medidas sanitárias. Porque a transgressão é crime e tem punição. E nós não podemos aceitar que uns apressadinhos ajam por conta própria e possa prejudicar toda uma coletividade. Então eu quero dizer à sociedade iguaçuense que tudo o que nós estamos fazendo é com base técnica, com base na responsabilidade e na missão que o povo nos deu, que é a missão de cuidar da nossa cidade, a missão de fazer com que Foz do Iguaçu passe por essa crise, mas passe com o menor dano possível para o nosso povo. Essa é a nossa missão nesse momento. E amanhã nós traremos muitas informações sobre as questões econômicas aqui, também nesse mesmo horário. Mas nós queremos também compartilhar hoje a importância da nossa rede de saúde, o preparo da nossa rede de saúde. Nosso secretário Nilton Bobato, que também é vice-prefeito, vem acompanhando de perto isso, toda compra de equipamentos. Essa semana vai chegar um tomógrafo novo para o Hospital Municipal. São vários equipamentos sendo comprados. E também nós temos vacinação, que é muito importante, vacinação dos idosos em casa. Que as pessoas fiquem em casa, que quem não foi vacinado será vacinado dentro da sua própria casa ou na sua própria casa. Pela equipe da Secretaria de Saúde. Não é isso, Bobato? É isso, prefeito. E dizer, antes de falar da vacina e da Secretaria de Saúde, muita gente me pergunta por que Foz do Iguaçu está tão tranquila. Eu tenho dito assim que nós temos feito tudo certo até agora. E vamos continuar fazendo tudo certo. A cidade está conseguindo se organizar. Hoje faz 2 meses, prefeito, do primeiro dia de implantação do plantão coronavírus.
Ou seja, há 2 meses a cidade de Foz do Iguaçu vem monitorando, vem organizando. Nós somos alertados aqui, o prefeito e eu, pela nossa equipe da epidemiologia, pela nossa equipe de infectologistas, lá em janeiro, em dezembro. Olha, vai acontecer, se preparem que vão acontecer coisas, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo na China. Eu aprendi uma coisa, que é acreditar nessa equipe de epidemiologia. É uma equipe que estuda muito, que trabalha em cima de dados técnicos, e todo esse processo de vigilância implantado em Foz do Iguaçu vem dando os resultados e a tranquilidade para que a gente possa trabalhar. Tem muita gente hoje que começa a falar em palavras difíceis e bonitas, como isolamento vertical. Gente, quando se fala em isolamento vertical, nós temos que primeiro entender que, apesar da palavra ser bonita e da ideia ser muito interessante, ela só se viabiliza se o município, se o país tiver capacidade de testagem em massa de todos os possíveis, todas as pessoas que estejam em grupos de risco, em situações que hoje é impossível de que isso ocorra. Por que é impossível? Porque não há insumos no país, o Brasil ainda está produzindo insumos para se fazer testes de coronavírus em todos os casos possíveis. Ah, mas a Coreia fez. A Coreia talvez tenha sido o único país do mundo que utilizou essa metodologia. Tem uma cultura diferente, tem uma economia diferente, tem uma estrutura diferente. A gente fazer comparações por simples é muito perigoso. Então o que a gente não pode acontecer é colocar todo o trabalho técnico que foi feito até agora pela Prefeitura Municipal, pela equipe de saúde de Foz do Iguaçu, por todo o trabalho técnico feito até agora, colocar em risco por causa de algumas opiniões políticas que resolveram apostar no tudo ou nada, ou seja, eu estou certo, você está errado, eu estou certo, você está errado. Como disse bem o prefeito, nós vamos continuar agindo baseado na análise técnica, numa equipe que até agora acertou tudo, que até agora tem caminhado de direito, que até agora tem caminhado, e acertou não porque é espertalhão, mas porque é uma equipe que estuda, que analisa caso a caso, e nós vamos, toda e qualquer mudança de direção, ela vai ser feita a partir dessa análise epidemiológica que está sendo feita pela nossa equipe. Então, assim, dizer que a Prefeitura e o Hospital Municipal, nós estamos muito preparados. É suficiente o tamanho do preparado. Nós temos hoje 70 leitos prontos, reservados para o coronavírus, para o Covid-19. São 17 leitos de UTI e 53 clínicos que podem ser transformados em UTI se for necessário. Nós estamos adquirindo mais respiradores, adquirindo mais equipamentos. Então, se for necessário, nós podemos transformar todos esses 53 leitos clínicos em também leitos com respirador, porque na fase grave, qualquer contaminação de sintomas mais graves da Covid-19, o tratamento mais indicado é a respiração mecânica. Nós estamos trabalhando, se for necessário, que a gente tenha mais, além dos 17 leitos de UTI, mais 53 leitos com respiradores. É muito, é pouco, ninguém sabe exatamente. Porque se a epidemia vier com a velocidade que veio em outros municípios, em outros países, em outros lugares do mundo, não há sistema de saúde que suporte, não há sistema de saúde que suporte isso. Então, por isso, cada vez mais defendemos a tese do isolamento social, do jeito que estamos fazendo, com a gradatividade que estamos fazendo. Como disse bem o prefeito, chega essa semana o tomógrafo, nós estamos adquirindo mais 2 equipamentos de raio-x, estamos adquirindo uma central de materiais de esterilização completamente nova para o Hospital Municipal. Então, tudo o que o município pode fazer está sendo feito do ponto de vista de estrutura. Se a gente continuar unido, se a cidade continuar trabalhando unida, no sentido de cuidar uns dos outros, de cuidar do isolamento social, de compreender o momento difícil que nós estamos vivendo, nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos. E hoje, prefeito, nós tivemos o encerramento de uma novidade em Foz, que foi a estratégia de drive-thru, de vacinar os idosos dentro dos carros. Foi uma maneira que encontramos, que alguns municípios já estavam utilizando, e resolvemos fazer o teste em Foz, e foi feito com muito sucesso. Ontem nós tivemos uma procura muito grande, muito além da nossa capacidade de atendimento, mas mesmo assim todos que foram atendidos ontem foram atendidos, e alguns que não foram atendidos hoje, já na situação mais calma.
No total, nós imunizamos contra a gripe 5.700 idosos em 2 dias de vacina, 5.800 idosos. Em 2 dias, fora o que já tinha sido imunizado. Fora que já tinha mais 3.000 idosos que tinham sido imunizados antes. A nossa meta até a próxima sexta-feira é imunizar 22 mil idosos, ou seja, nós ainda temos pela frente, como é que é a conta de matemática? 5.800 mais 3.000, 8.800. Nós temos então mais 14 mil idosos, aí, cerca de 14 mil idosos para imunizar a partir de amanhã. E a nossa equipe é guerreira, prefeito. Muito, sabe assim, eu queria parabenizar a equipe, agradecer imensamente todo mundo que levantou cedo ontem, levantou cedo hoje, enfrentou 2 dias de sol, e sol mesmo, sol assim de quase 40 graus. Gente que não se intimidou em nenhum momento, todos os carros chegavam, tinha carro com 2, 3 idosos, tinha van com idosos, e o pessoal foi, se prontificou. O objetivo inicial era atender somente os idosos que residem em locais que as equipes de saúde têm difícil acesso, acabou indo todo mundo aproveitando, quem tinha carro acabou indo, isso é importante, nós já antecipamos e aceleramos a imunização desses idosos. Então, assim, agradecer imensamente a equipe, parabenizar a equipe pelo trabalho, pela dedicação, pela seriedade com que encarou a tarefa e pela alegria com que encararam a tarefa, prefeito. Isso é muito importante. Aliás, dá de parabéns todos os trabalhadores, trabalhadoras, profissionais da saúde de Foz do Iguaçu. É impressionante, com toda a dificuldade, o entusiasmo que essas pessoas estão enfrentando essa pandemia, assim, com entusiasmo de trabalhar. Então, eu quero aqui externar também meus parabéns a todos que estão se dedicando. A gente sempre tem o dever de reconhecer aqueles que realmente se doam, aqueles que vestem a camisa. E a gente sente que os trabalhadores da saúde, que são os mais vulneráveis dos trabalhadores, nesse momento são os trabalhadores da saúde. Estão lá, firmes, atuando e muito comprometidos em enfrentar essa pandemia e vencer. E amanhã recomeçamos a vacinação casa a casa. Então, pedir aos idosos, às pessoas com mais de 60 anos, que ainda é o público-alvo que nós vamos vacinar nessa semana, aguardem nas suas casas, não precisa ir à unidade de saúde, não vá à unidade de saúde, aliás, aguardem nas suas casas que as nossas equipes irão encontrá-los. Onde vocês estiverem, se não for amanhã, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, mas até sexta-feira nós queremos encontrar todos os nossos idosos em casa, onde serão vacinados no portão das suas casas, aqueles que têm comorbidades que não conseguem levantar serão vacinados dentro das suas casas, onde estiverem nós iremos encontrar. Então, assim, e lembrar, muita gente pergunta, mas e as outras vacinas? As outras vacinas continuam sendo aplicadas normalmente nas unidades de saúde, que apesar das equipes estarem de casa a casa, nós teremos mais 29 equipes, uma em cada unidade de saúde, mantendo o calendário vacinal, principalmente de crianças, normalmente em cada unidade de saúde de Foz do Iguaçu. Isso aí, gente. Então, era isso que nós tínhamos a apresentar por hoje. Eu não sei se tem alguma questão mais urgente aí, digamos, mas... Temos ainda aquela dúvida, Bobato, a respeito da limpeza da cidade, se vai ser pulverizado algum produto. E já aproveito aqui também muitas perguntas a respeito do Fumacê. Se tem previsão de retomada do trabalho do Fumacê? São duas situações. Mesmo essa questão da pulverização das ruas, no meu entendimento da nossa equipe técnica, não é o momento ainda de falarmos disso. Tem algumas cidades que estão implantando e ainda tem muita dúvida sobre, inclusive, a eficácia, não há comprovação científica sobre a eficácia desse tipo de pulverização. O que nós entendemos, talvez, se tivermos transmissão comunitária, quando tivermos o vírus circulando na cidade, talvez seja o caso de utilizar, mas isso quem vai decidir também é a nossa equipe técnica que vai avaliar, porque nós não vamos fazer uma ação só porque é cinematográfico, ou seja, é bonito você pegar um caminhão com desinfetante e sair desinfetando pela cidade, dá uma falsa sensação de segurança, então nós não queremos aplicar por simplesmente ser uma ação cinematográfica, mas queremos aplicar se ela realmente tiver efetividade. Sobre o Fumacê, a previsão da chegada do Fumacê é para essa semana,
De novo eu repito, dependemos do governo do estado, dependemos do governo federal. Segundo o governo do estado, já teria recebido do governo federal e estaria distribuindo o inseticida para os municípios, incluindo Foz do Iguaçu, nessa semana. Então estamos aguardando. Lembrando que quem compra o inseticida não é o governo do estado, é o governo federal. Isso. Que transfere aos estados para distribuir nos municípios que haja realmente epidemia de dengue. Foz está em epidemia, Foz tem que manter os cuidados com a dengue, que aliás é muito perigoso, mas nós não podemos comparar a dengue com o coronavírus. São doenças de comportamento totalmente diferente. Tem muita gente falando aí coisas indevidas e é bem importante que a gente saiba comparar que o comportamento de uma epidemia de dengue é um, o comportamento de uma epidemia de coronavírus é outro, totalmente diferente. Por isso que a gente tem essa preocupação de tomar as atitudes com o coronavírus para que os casos não ocorram tudo de uma vez só, tudo de uma forma, de uma evolução rápida. Esse é o grande perigo do coronavírus, porque tem uma transmissibilidade muito rápida e isso pode realmente deixar em colapso o sistema de saúde. Prefeito, eu gostaria que o senhor pudesse repetir então o posicionamento do governador a respeito da manutenção desses decretos. O governador ontem foi muito claro para nós, prefeitos, afirmando que é necessário a continuidade das medidas de isolamento social, salvo para os casos de serviços essenciais, que é a mesma estratégia que Foz do Iguaçu está adotando. Só os serviços essenciais devem funcionar e, mesmo assim, esses serviços essenciais têm que funcionar dentro de normas sanitárias. Digamos, o serviço de construção civil está permitido no decreto que funcione. Uma casa de material de construção, está permitido que ele faça teleentrega, está permitido que ele possa fazer a venda por telefone e a entrega no local, isso tudo está permitido. Agora, dentro de normas sanitárias, dentro que não haja aglomeração, que não haja contato próximo entre as pessoas, toda uma orientação técnica que está sendo repassada, que as empresas já sabem. Então, não está proibido esse setor. Mas, no geral, essa abertura generalizada, e tem muita gente, não dá para abrir só o meu setor. Gente, nós seguimos normas e tem um decreto estadual proibindo e tem um decreto municipal. Se a gente começar a abrir exceções, aí a gente vai realmente estar bagunçando todo o sistema de saúde do nosso município. Por isso que é importante a gente ter essa paciência. Um pouco mais de paciência. Eu sei que isso dói no bolso, mas também pode doer na vida de muita gente. Então não vamos bagunçar o sistema. Não vamos aceitar que pessoas isoladamente, eu vou abrir. O risco é de cada um, se quiser abrir fora daqueles serviços que está previsto em decreto. E nós reafirmamos, tem punição, porque nós não podemos permitir uma sociedade de desobediência, uma sociedade onde cada um faz o que quer. Se existem as normas sanitárias, é porque elas são adotadas por um critério técnico e importante para salvar vidas. E nesse momento nós estamos pensando em salvar vidas. Nós não podemos achar que está vencida a batalha. Nós temos que, na verdade, nos cuidar cada vez mais. O Brasil, todos os estudiosos estão dizendo, o pior ainda está por vir. E nós não vamos simplesmente ignorar tudo isso. Temos que manter o que precisa estar fechado, vai estar fechado. E, prefeito, lembrando que não fomos nós, o governo municipal, o prefeito, o vice, o secretário de saúde, que escolheu quais eram os setores que podem abrir e que podem fechar. Nós seguimos recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de toda a equipe técnica local nossa. Claro. Não é uma escolha pessoal do prefeito. O prefeito não apontou, eu quero que feche aquele setor, eu quero que abra aquele setor. São orientações mundiais da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde,
que validam esse tipo de decisão. Ok. Perfeito. Muitas dúvidas a respeito do funcionamento bancário. Como eu falei antes, lotéricas, elas continuaram funcionando. Bancos é um serviço essencial. O banco foi fechado porque estava tendo aglomeração muito forte de pessoas. Teve dia de ter 200 pessoas em uma agência bancária. Então, num momento como esse, não era permitido, não poderia ser permitido. Mas o banco é um serviço essencial. E o que nós acordamos, e está no decreto que foi lançado na quinta, sexta-feira, é que os bancos poderão atender por agendamento. Ou seja, aquele cliente da agência, ele liga na agência, ele pode organizar com a agência uma ida ao banco e organizadamente, para que não fique um fluxo de pessoas dentro do banco, eles podem atender para que realmente, eu sei que muita gente está precisando ter compromissos bancários que precisem do banco, tem que assinar contratos, que precisa de uma assinatura presencial, tem várias situações que precisam e é um serviço essencial, mas de forma generalizada, nós não podemos abrir os bancos de forma como era antes. Bobato, com esses novos casos confirmados, já existe a hipótese da transmissão sustentada ou ainda são casos importados? É bom, Roberto. Quer falar, Roberto? Ainda são casos importados. Deixa o Roberto falar. Sente, Roberto Conceição. Bom, só para esclarecer, esses 10 casos confirmados são todos importados, ou seja, de viajantes que estiveram fora do país, ou seja, de cidades que têm transmissão sustentada, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Distrito Federal, que onde comprovadamente existe esse tipo de transmissão. A transmissão sustentada, quando nós falamos, isso o que quer dizer? Quer dizer que é uma pessoa que adquiriu a doença e você já não sabe mais de quem que ela pegou. Então o vírus já está circulando entre as pessoas, passando de uma para a outra. Nós não chegamos nesse estágio ainda. Existe uma vigilância efetiva para a gente saber que momento que isso vai acontecer. Por enquanto, nós temos definição de caso. Nós não coletamos material, não manejamos todo mundo como suspeito de coronavírus. Existem critérios para isso. Mas todo indivíduo que interna, ele automaticamente, já é feito o exame para saber se tem doença, algum vírus respiratório, e dentre eles o coronavírus. Então, para nós já serve como um termômetro para a gente saber em que momento que vai estar tendo essa transmissão sustentada em Foz. A partir do momento que der positivo num indivíduo desses, aí a gente pode afirmar que o vírus está aqui entre nós circulando realmente e passando de uma pessoa para outra. Ok? Só dar uma olhadinha aqui. Uma última pergunta. A respeito das áreas públicas, prefeito, quadras esportivas, campos, parques... Continuam, todas essas áreas continuam as mesmas normas de antes. Continuam fechadas. Campos de futebol, jogos de futebol, quadras esportivas, isso é aglomeração. E nenhum tipo de aglomeração, mesmo em serviços essenciais, não deve ter aglomeração. Então, essas atividades permanecem proibidas, as aglomerações e as atividades. Roberto, mais uma pergunta. Os casos que são descartados, o paciente é informado também? Todos são informados, Seja o caso confirmado, seja o caso descartado. Essa equipe que eu falei anteriormente a vocês, que faz o monitoramento, eles têm essa obrigação de diariamente ver se saiu esse resultado e comunicar às pessoas. Até porque, a partir do momento que o caso é descartado, volta à vida normal, com os devidos cuidados, mas não tem aquela obrigatoriedade da etiqueta respiratória, aquele cuidado todo. Mais uma dúvida, nós conversamos a respeito disso ontem também, mas falando das pessoas que passaram de casos confirmados e passaram pelo período dos 14 dias.
Eu acho que... São considerados casos de cura? Então, eu acho que é melhor. Nós estamos com um infectologista aqui, né, doutora Conceição? Você poderia responder, por favor? Essa é uma dúvida, eu diria uma dúvida corrente, uma dúvida que sempre está tendo um grande debate como esse. É importante sempre uma opinião técnica. A doutora Conceição pode falar melhor sobre isso. Então, assim, para os casos, né, que foram confirmados, esses vão permanecer os 14 dias em isolamento, né? A partir daí, provavelmente os sintomas já vão estar mais leves ou ele não vai ter sintoma nenhum em relação à tosse, né? Aquele período que ele poderia evoluir com gravidade já passou, a gente vai considerar caso curado, tá? Normalmente os pacientes pioram entre o 5º até o 9º dia do início da doença, né? Inclusive pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então, atingindo o 14º dia, sem complicação, né, os casos, né, a maioria dos nossos casos aqui em Foz, praticamente todos, né, casos leves, estão considerados curados. Eu acredito que são essas as principais dúvidas, prefeito. Então, gente, agradeço a participação de todos, agradeço a presença da doutora Conceição, também a presença do Roberto Doldan, que é mestre em saúde pública e da nossa vigilância epidemiológica, nosso vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato, e amanhã nós iremos nos comunicar novamente. Se for dados importantes, amanhã também poderemos, né, Roberto, apresentar novamente dados epidemiológicos, um novo boletim, e também iremos tratar de um plano de apoio ao microempreendedor, ao empreendedor individual aqui no nosso município. Um abraço a todos e vamos em frente. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de medicina do curso da Unila. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, né, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se tivesse um resfriado leve, fique em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, sou a enfermeira Lourdes, trabalho na ala do coronavírus do Hospital Municipal. Se você está tendo alguns sintomas, febre alta, dificuldade respiratória, entrou em contato com alguém contaminado ou suspeito, pode entrar em contato conosco via telefone. Está garantido o seu atendimento aqui na ala do coronavírus do Hospital Municipal. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu.